Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos fazer a nossa bolsa Marisol e para isso vamos utilizar o nosso fio residual, nossa etiqueta, duas argolas articuladas, nosso fecho, uma corrente de 1,10 m, 2 mosquetões, nossa agulha de 4,5 milímetros e meio e da nossa tesoura. E vamos para o nosso tutorial. Então vamos dar início à nossa bolsa. Vamos fazer o nosso nó corrediço. E agora vamos fazer 17 correntes. Então fiz minhas 17 correntes, certo? Agora eu vou virar minha peça. Virei minha peça e agora vamos pular esse primeiro gominho e vamos trabalhar nesse segundo gominho. Vamos fazer pontos baixos. Esse fio aqui, por ser um fio residual, ele é um fio mais duro, ele tem um pouco de elasticidade, mas não como das outras malhas, da malha premium. Ele tem pouca elasticidade. Então vamos fazer nossa carreira de pontos baixos, pegando sempre nos gominhos. Essa primeira carreira, ela é sempre um pouco mais difícil, e principalmente quando o fio ele não tem uma elasticidade muito grande. Vamos fazendo por toda a carreira. Então eu vou concluir toda a minha carreira agora de pontos baixos e volto com vocês aqui no final, certo? Então voltei aqui com vocês para a gente fazer o nosso último ponto. Nosso último ponto baixo. Dessa forma. Então aqui agora eu pego dentro dessas duas alças e levo esse fio aqui para cima para a gente arrematar. Então ele vai ficar aqui em cima e embaixo não precisa mais fazer mais nada, certo? Aqui agora a gente vai fazer a corrente, que é a nossa corrente de virada. Sempre teremos essa corrente em todas as carreiras. Quando terminar a carreira, que for iniciar outra, você faz a corrente, vira a sua peça e aqui, essa aqui é a nossa corrente, certo? Então não conta, esse aqui não conta. Nosso primeiro ponto é aqui. Serão carreiras com 16 pontos.
fizemos 17 correntes, pulamos um gominho e ficamos com 16 pontos, certo? Então agora faremos carreiras, pegando esse será o nosso primeiro ponto, carreiras de pontos baixos, pegando os dois lados, certo? Vocês vão trazer o fio para frente, dar uma altura, sempre escondendo esse fio aqui embaixo, ele vai ficar por baixo dos pontos baixos. Traz o fio, e fecha o ponto baixo, certo? Novamente entra no próximo furinho, sai do outro lado, pega o fio, traz para frente, dá uma altura, deixa essa alça na mesma altura que está essa daqui e fecha o ponto baixo. Novamente entro com minha agulha, pego o meu fio, trago ele para frente, dou uma altura, e fecho o meu ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a carreira, certo? Aqui no final eu volto para mostrar a vocês como a gente vai fazer aqui, certo? São 16 pontos. Eu vou continuar a fazer os meus pontos e aqui no final eu volto com vocês. Então aqui eu fiz os meus 15 pontos e agora eu vou fazer o último. Quero mostrar para vocês aqui. Quando vocês forem pegar, vocês peguem, deixa eu mostrar aqui, essas duas alcinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ao invés de vocês pegarem apenas essa alcinha aqui, só essa de cima, vocês peguem essas duas. Essas duas alças, essa de cima e essa aqui de baixo. Observem que aqui tem duas. Certo? A primeira está aqui com a agulha verde, essa. Vocês peguem as duas para dar mais firmeza à nossa bolsa, certo? Façam dessa forma. Pegando as duas alças. Sempre aqui no final, somente aqui. E você aqui fecha o seu ponto baixo. Aqui vai ser a mesma coisa. Você vai fazer uma corrente, vai virar a peça e novamente vai fazer 16 pontos, iniciando aqui. Pega as duas alcinhas na corrente, traz o fio para frente e fecha o ponto baixo, dessa forma. Novamente você vai entrar com a sua agulha, vai trazer o fio para frente e vai fechar seu ponto baixo. Como esse fio ele não tem muita elasticidade, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Aí quando vocês forem comprar o de vocês, vocês procuram um fio com mais elasticidade, para vocês terem mais facilidade na hora de trabalhar. Esse é um fio que eu já tinha aqui em casa. Então, para não perdê-lo,
para não deixar ele ali guardado, eu estou utilizando. Certo? Em toda a carreira vai ser da mesma forma, pontos baixos. E aqui no final, pegando sempre as duas alcinhas, certo? Aqui vai ser sempre a mesma coisa. No final, esse aqui ainda se torna mais fácil. Da terceira carreira em diante, é bem mais fácil. Vocês vão pegar aqui as duas, tá vendo? Então, a nossa bolsa vai ser assim. Vamos precisar de 2 peças com a mesma medida aqui de baixo. Vocês vão fazer 17 correntes, vai pular um gominho e vai iniciar os pontos baixos, ficando com 16 pontos baixos, certo? Serão carreiras com 16 pontos baixos, ok? Então, uma peça dessa, a medida aqui embaixo vai ser a mesma das duas. Uma terá 14 carreiras, ida e volta, pegando as duas alcinhas, certo? Todas as carreiras terá que pegar as duas alcinhas, certo? Uma terá 14 carreiras e a outra vocês vão fazer com 24 carreiras, certo? Uma será para frente da bolsa e a outra vai ser a parte de trás da bolsa, certo? Uma com 14 carreiras e a outra com 24 carreiras, ok? Então, assim ficou as minhas duas peças, uma com 24 carreiras. Já arrematei o início aqui com vocês. E arrematei também a parte de cima, para ficar dessa forma, certo? Ficou dessa forma. Essa tem 24 carreiras. Essa daqui, fiquei com 14 carreiras, certo? Essa menor será a parte da frente da bolsa e a maior será a parte de trás. Aí aqui, vou mostrar para vocês essa parte de arrematar. Fiz o último ponto aqui, como vocês estão vendo. Cortei o meu fio, mas antes vou fazer uma corrente. Eu faço a corrente e puxo o fio, certo? Puxei o meu fio. Essa parte aqui, onde tem uma carreira sozinha, se vocês observarem, esse lado é o casalzinho, é o parzinho, 2 carreiras e 2 carreiras, certo? Se inicia embaixo dessa forma. Então, essa parte aqui de dentro, onde se inicia uma carreira sozinha, antes de fazer o parzinho, essa aqui será a parte de dentro da bolsa. Nas duas partes estão assim. Tanto essa, tá vendo? Uma carreira sozinha, será a parte de dentro. E essa aqui, a parte inteira, que é as duas carreiras juntinhas, certo? Essa parte aqui vai ser a que vai ficar para fora da bolsa. Então, aqui pela parte de dentro, vamos esconder esse fio. Observem para que não apareça do outro lado. Vocês vêm escondendo. Dessa forma. Eu vou continuar escondendo o meu fio. No final eu vou colocar um pouco de cola
com a minha agulha mais fina, certo? Eu vou colocar um pouco de cola, seguro um pouco e escondo por baixo dos pontos baixos, certo? Para que ele fique todo arrematado, sem sobrar nenhum fio, certo? Então agora vamos fazer a lateral da nossa bolsa. Vamos fazer um nó corrediço e vamos fazer 6 correntes. Quatro, 5 e 6 correntes, certo? Agora vamos virar a nossa peça e trabalhar aqui nos gominhos, certo? Vamos pular o primeiro e vamos iniciar aqui no segundo. Observem para não sair assim do outro lado. Então vamos fazer 5 pontos baixos. Fizemos 6 correntes e agora vamos trabalhar 5 pontos baixos. Todos eles no gominho. Trago meu fio para frente e fecho o meu ponto baixo. Novamente entro dentro do gominho. Aí novamente entro dentro do gominho. Trago meu fio para frente. Dou uma altura nele e fecho o meu ponto baixo, certo? Já estou com 3. Faltam 2 ainda. Então eu fiz os meus 5 pontos. Agora vamos esconder esse fio. Vamos entrar aqui nessas 2 alças e vamos levar esse fio para cima. Para que a gente já vá arrematando ele, certo? Como ele ficou maior que o tamanho da peça, agora vamos cortar. Então agora vamos fazer a nossa corrente de virada. Vamos virar nossa peça. Então eu vou pegar esse fio, vou deixá-lo aqui e pegar apenas a alcinha de trás, certo? E vamos escondendo ele por baixo. Vamos entrar no meio das correntes, sair do outro lado, pegar o fio e fechar o meu ponto baixo. Novamente,
Vou entrar no meio das alcinhas, vou pegar o meu fio dessa forma e fechar o meu ponto baixo. Já tenho 3 pontos baixos, 1, 2, 3, faltam 2. Aqui vocês vão pegar apenas em uma alcinha também. Fechando os 5 pontos. Observem que deu um relevo aqui no meio, porque vocês só pegaram, a gente só pegou a parte de trás. Dessa forma. Fizemos 2 carreiras de pontos baixos, pegando apenas na alcinha de trás, e as carreiras não tiveram nem aumento e nem diminuição. A partir de agora, a gente vai iniciar fazendo aumentos. Faço minha corrente, certo? Viro minha peça e aqui vai ser a mesma coisa, vamos trabalhar apenas nas alcinhas de trás. Já fiz a corrente, agora minha alcinha está saindo dessa primeira corrente, vou trabalhar na segunda, pegando apenas a de trás. Entro, observem que aqui temos 5 pontos, certo? Agora vamos fazer 2 pontos baixos, pontos sobre pontos, fizemos o primeiro, agora na próxima corrente vamos fazer o segundo, certo? Segundo ponto baixo, ficamos com 3. Aqui no terceiro, vamos iniciar os nossos aumentos. Vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. No mesmo lugar. 2. E no mesmo lugar. 3 pontos. Esse será o nosso aumento com 3 pontos, certo? Agora, sobrou mais 2 pontos. 1, 2. Fizemos 2 pontos, ponto sobre ponto. Fizemos o aumento com 3 pontos no mesmo lugar. E agora vamos fazer mais 2 pontos. E é ponto sobre ponto. Um ponto. Aí você afasta um pouco essa alcinha e entra aqui no meio, pegando apenas a alça de trás. Dessa forma. Certo? Todo o nosso trabalho vai ser pegando apenas as alcinhas de trás, certo? Observem que a gente fez 2 carreiras com 5 pontos, sem aumento e sem diminuição. Aqui a terceira carreira, ficamos com 5, 6, 7. Com o nosso aumento, ficamos com 7 pontos, certo? Aí nossa próxima carreira, nossa quarta carreira, vai ser da seguinte forma. Temos 7 pontos, serão, aqui foi 2 pontos, um aumento, 2 pontos. A próxima carreira será 3 pontos, um aumento e 3 pontos. A próxima carreira, 4 pontos, um aumento e 4 pontos. Assim vai ser a nossa sequência, certo? Sempre aumentando um ponto no início e no final e sempre colocando um aumento no meio, certo?
Aqui fizemos 2, um aumento e 2 pontos. Agora a gente faz a corrente. Fiz a minha corrente, viro minha peça. Como falei, vamos trabalhar apenas na carreira de trás. Minha alcinha está saindo da primeira corrente, então eu entro aqui, na segunda. Vou fazer 3 pontos, pontos sobre pontos. 1, 2, 3 pontos, certo? Aqui no meio, vocês vão fazer 3 pontos no mesmo lugar. Aqui será o nosso aumento. 1, no mesmo lugar. 2, novamente. 3 pontos, o nosso aumento. Então, agora, ficamos com 3 correntes e será mais 3 pontos, da mesma forma que fizemos no início. Um, 2, 3, certo? Faço minha corrente, viro a peça novamente. Minha alcinha está saindo da primeira corrente, eu entro na segunda. Então, aqui agora faremos, se na carreira anterior a gente fez 3 pontos, um aumento e 3 pontos, agora faremos 4 pontos, um aumento e 4 pontos. Um, 2, 3, 4, certo? Aí agora a gente vai fazer, fizemos 4 pontos. 1, 2, 3, 4 correntes. Agora vamos fazer o nosso aumento. Vamos pegar apenas na alcinha de trás e fazer 3 pontos juntos. 1, no mesmo lugar. 2, novamente. 3 pontos, certo? Nosso aumento. Agora a gente vai fazer, fizemos 4 pontos, o aumento e mais 4 pontos. Vocês prestem bem atenção aqui para não ficar essa primeira corrente aqui escondida, certo? Ó, tem uma no início, 1, 2, 3 e a quarta fica bem embaixo, certo? A quarta ou a primeira. Depois do aumento é a nossa primeira alça. Trago o fio para cima dando altura e fecho o meu ponto baixo. Entro dentro da alcinha, trago o meu fio para frente, dando uma altura e fecho o meu ponto baixo. Três, e o nosso quarto ponto. Dessa forma.
Aqui eu faço minha corrente, giro minha peça. Novamente, se a minha corrente está saindo, minha alcinha está saindo dessa corrente, eu vou entrar nessa aqui, pegando apenas uma alça. Agora vamos fazer 5 pontos. Um aumento e 5 pontos. 2, 3, 4, 5 pontos. Aí aqui eu faço meu aumento, meus 3 pontos no mesmo lugar. E aqui, novamente, 5 pontos sozinhos. Pontos sobre pontos. 2, 3, 4, afastem essa parte. E aqui está nossa quinta alcinha. Dessa forma. Agora vamos fazer uma corrente novamente. Agora eu vou fazer da seguinte forma: eu vou dar continuidade aos meus aumentos. Vou dar continuidade aqui e vou ver com quantos pontos eu vou deixar nas laterais, certo? Porque a parte de baixo ela vai ser sem aumentos e sem diminuição, vai ser dessa forma aqui, a parte de baixo do fundo da bolsa, certo? Então eu vou ver a lateral até onde eu vou deixar, aí volto para mostrar a vocês com quantos pontos eu deixei a lateral, para a gente dar início à parte do fundo da bolsa, certo? Pronto, pessoal, aqui eu fiz 2 carreiras sem aumento e sem diminuição, com 5 pontos, como vocês viram. Aqui iniciei com 2 pontos, um aumento, 2 pontos. Na quarta carreira, 3 pontos, um aumento, 3 pontos. E assim eu vim fazendo. Aqui eu vou parar de aumentar minha peça com 7 pontos, um aumento e 7 pontos, certo? Agora eu vou fazer apenas carreiras de pontos sobre pontos, não vou aumentar e não vou diminuir por enquanto. Aqui eu já aumentei, agora vai ser somente carreiras de pontos sobre pontos. Em cada ponto desse de baixo nós vamos fazer um pontinho em cima, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então agora vamos fazer da seguinte forma: vamos fazer 6 carreiras aqui para o lado, mais 16 para a parte de baixo da bolsa e mais 6 para a nossa lateral, dando um total de 28 carreiras sem aumento e sem diminuição, certo? Quando a gente chegar nas 28 carreiras sem aumento e sem diminuição, a gente vai começar a fazer diminuições para que fique da mesma forma que ficamos aqui no início. Aqui fizemos aumentos, começamos com a quantidade menor e fomos aumentando. Fizemos aumento. Aqui a parte de baixo, vamos fazer sem aumento e sem diminuição, certo? Aqui dá para ficar da mesma forma na nossa 8ª carreira.
Vamos iniciar fazendo diminuições para ficarmos com 5 pontos também, certo? Eu vou fazer uma carreira com vocês, sem aumento e sem diminuição, para que vocês possam apenas dar continuidade. São 28 carreiras, sem aumento e sem diminuição. Então, vamos fazer a nossa primeira. Então, eu vou fazer minha corrente, certo? Viramos a nossa peça. Nossa alcinha está saindo da primeira corrente, então vamos entrar na segunda. Aqui vai ser da mesma forma. A diferença é que não vai ter aumento e nem diminuição, mas vai ser pegando apenas nas alcinhas de trás. 1, 2, 'dessa forma. Vamos fazer dessa forma por 28 carreiras, contando com essa, certo? Ou seja, ainda falta 27 carreiras. Todas elas pegando apenas as alcinhas de trás. Quando vocês virarem, vai pegar a alcinha de trás, não esquecendo de fazer a corrente em todas as carreiras. Faça a corrente e repita o mesmo processo, apenas em uma alcinha, por mais 27 vezes, certo? Já temos a primeira, vocês continuam fazendo 27 vezes, aí a gente volta para fazer a outra lateral com diminuições, certo? Então, fiz 27 carreiras, estou no início da carreira número 28. Aqui, como eu tinha mostrado para vocês, eu fiz 2 carreiras sem aumento e sem diminuição. Fiz 6 carreiras com aumento e fiz 27 carreiras. Eu tinha falado para vocês que era 28, mas eu fiz 27 carreiras sem aumento e sem diminuição. E aqui, na carreira de número 28, a gente vai precisar mudar um pouco, para que chegue na mesma quantidade de ponto e desse lado, certo? Então, aqui a gente vai fazer um aumento somente nessa carreira, na carreira de número 28, e depois dela a gente vai começar a fazer as nossas diminuições, certo? 27 carreiras, sem aumento e sem diminuição. A carreira de número 28, a gente vai fazer um aumento, certo? Vamos fazer um aumento e depois desse aumento a gente vai fazer as nossas carreiras de diminuição, para ficar da mesma forma que aqui no início. Então, aqui eu fiz 7 pontos, pontos sobre pontos, normalmente. Agora, vamos fazer 2 pontos, um aumento com 2 pontos, certo? 2 pontos no mesmo lugar. 1,
2 pontos no mesmo lugar, tá vendo? Fizemos esse aumento e agora a gente vai continuar fazendo pontos sozinhos, normalmente, mais 7, fizemos 7 pontos sozinho, um aumento com 2 pontos no mesmo lugar e aqui mais 7 pontos. Pegando apenas a alcinha de trás. Fazemos normalmente pontos sobre pontos. Estamos chegando aqui próximo ao final. Faltando apenas 2 pontos, agora apenas um. Aqui, pegamos o último. E a nossa corrente de virada. Fizemos nossa corrente, agora viramos nossa peça. E novamente vamos fazer 7 pontos, da mesma forma. Nossa alça sai dessa corrente, então começamos nessa outra. Fazemos pontos sobre pontos, pontos baixos. 7 pontos baixos. E 7 pontos. Então agora vamos trabalhar da seguinte forma. Estou com a minha alça na agulha, certo? Então eu entro no ponto ao lado, trago a alça. Entro no outro ponto, apenas na alcinha de trás, trago a alça para frente, dessa forma, ficando com 3 alças. Pego o meu fio. Essa aqui, essa alça, essa última alça, você deixa ela um pouco menor. Aí você pega o fio e tira de todas as alças, dessa forma. E agora vamos fazer pontos sobre pontos normalmente, pontos baixos, mais 7 pontos baixos, certo? Até aqui o final. Então eu fiz os meus 7 pontos. Fiz 7 pontos, uma diminuição e 7 pontos, certo? Agora vamos fazer nossa corrente. Vamos virar a nossa peça. E agora a gente vai fazer 6 pontos. Fizemos 7 pontos, uma diminuição e 7 pontos. Agora vamos fazer 6 pontos, uma diminuição e 6 pontos. Um, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. 6 pontos baixos. Pontos sobre pontos, certo? Agora a gente vai fazer a nossa diminuição. Essa diminuição aqui de baixo, a gente pegou 3 alcinhas, certo? Já tinha uma na agulha e a gente pegou mais 2, certo? Ficando com 3 alças na agulha. Agora, a gente vai fazer da seguinte forma, vai aumentar uma alça a mais.
A gente fez 6 pontos, já estou com a alça na agulha, certo? Agora eu venho aqui, pego uma alça, certo? Fiquei com 2. Pego novamente, dessa forma, fiquei com 3. Venho mais uma vez, diminuo um pouco mais essa última, dessa forma, pego o meu fio e fecho, tirando todas as alças, certo? Ficando dessa forma. Agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Fizemos 6, fizemos uma diminuição e agora mais 6 pontos. Nesse aqui, essa diminuição, ficamos com 4 alças. Nessa de baixo, foram 3 alças, certo? Agora a gente vai trabalhar com 4 alças. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui no final 6. Ficamos com 6 pontos, certo? Agora a gente faz a corrente, vira a peça. E a próxima a gente vai trabalhar 5 pontos, uma diminuição, 5 pontos. Então, agora vamos trabalhar fazendo 5 pontos, uma diminuição e 5 pontos, certo? Minha alça está saindo dessa corrente, eu inicio na seguinte. Vou fazer 5 pontos, 5 pontos baixos, pontos sobre pontos. Dois, 3, 4 e 5 pontos, certo? Fiz 5 pontos, agora eu vou fazer a minha diminuição. Aqui eu vou contar com vocês 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então eu vou ter, já estou com uma alça na agulha e vou ter mais 3 alças, certo? Então já estou com uma, aí 2, 3 e a quarta alça. Lembrando de deixar essa alça, a última, menor, certo? Eu pego o meu fio, tiro de todas as alças, dessa forma, e venho para o ponto seguinte, nossa corrente seguinte, e fazemos pontos normais, pontos baixos normais, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos, certo? Agora eu faço uma corrente novamente,
Giro a peça. E agora, vamos fazer 4 pontos, uma diminuição e 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos, certo? Fiz os meus 4 pontos, venho para esse lado, conto 4 pontos também, 1, 2, 3, 4 pontos. Então, me sobrou 3 correntes. Então, novamente, já temos uma alça na agulha, vamos pegar mais 3. Fazendo a nossa diminuição. Já estou com uma na agulha, 2, 3 e a quarta, deixando sempre menor. Dessa forma. E aqui vamos fazer 4 pontos sozinhos, pontos sobre pontos. 1, 2, 3 e 4 pontos, certo? Agora a gente faz a corrente, vira novamente a peça. E aqui a gente trabalha 3 pontos, uma diminuição, 3 pontos. A gente vai fazer isso até conseguir deixar apenas 5 pontos para fechar como do outro lado, que foi 2 carreiras com 5 pontos. Então, agora vamos fazer 3 pontos. Minha alça está saindo dessa corrente, eu entro na próxima corrente, certo? Um ponto, 2, 2 pontos e 3 pontos. Aí aqui eu venho novamente, sempre que você terminar esse lado, você conta aqui para ver os pontos que vão ficar livre. 1, 2, 3, certo? Então, me sobra 1, 2, 3, certo? Tenho uma alça já na agulha, vou pegar mais 3 alças. Segunda alça, a primeira já está na agulha. Terceira alça e a quarta alça, certo? Pego o meu fio e fecho passando por todas as alças. E aqui eu faço ponto sobre pontos, 3 pontos. 1, 2, 3 alças. Certo? Aqui faço minha corrente. Fiz 3 pontos, uma diminuição, 3 pontos. Agora faço minha corrente, giro minha peça
E aqui novamente, aqui será 2 pontos. Minha alça está saindo da primeira corrente, eu inicio aqui na segunda. Um ponto. Dois pontos. Fiz 2 pontos. Aqui eu conto 2 pontos, 1, 2. Ficamos com 3 também. Já temos uma alça na agulha. Vamos pegar mais 3 alças. Segunda, terceira e a quarta alça. Dessa forma. A menor, a última sempre menor. Fecho a minha diminuição dessa forma e fico com mais 2 pontos baixos sozinho. 2. Certo? Iniciamos desse lado com 2 carreiras com 5 pontos. E aqui a primeira carreira com aumento foi 2 pontos, um aumento e 2 pontos. Aí aqui são 2 pontos, uma diminuição e 2 pontos. Agora teremos 5 pontos. Uma corrente, 2, 3, 4, 5. Então agora vamos fazer mais 2 carreiras com apenas pontos sobre pontos, sem aumento e sem diminuição, da mesma forma que fizemos do outro lado, certo? Pegando apenas uma alcinha. Faço minha corrente, giro minha peça e agora pontos sobre pontos. Serão 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos, certo? Faço minha corrente, giro minha peça e faço a minha última carreira, certo? De pontos sobre pontos, pegando apenas as alcinhas de trás. Serão também 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Vou mostrar aqui para vocês que no início, tanto desse lado quanto do outro, a gente vai ter dessa forma. Um lado vai ter uma carreira sozinha e na outra já vai ter as duas, tá vendo? Já desse lado se inicia já com as 2 carreiras juntinha, o parzinho. Então esse lado aqui, que já se inicia com o parzinho de carreiras,
desse lado, tá vendo? Um parzinho, duas carreiras, 4 carreiras, 6 carreiras. Já desse lado aqui, ela se inicia sozinha e depois é que vem 2 carreiras juntinhas, certo? Então essa parte aqui, que inicia-se com uma carreira, ela vai ficar para dentro, vai ser a parte de dentro da bolsa. E esse lado aqui, que já se inicia com 2 carreiras, certo? Será a parte de fora da bolsa. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente vai fechar a bolsa pelo lado avesso, para depois a gente virar a bolsa para o lado certo, ok? E lembrando, gente, eu não cortei o meu fio, certo? Eu terminei aqui a minha peça e deixei o meu fio aqui, eu só cortei das outras partes. Eu cortei a parte que vai ser a parte da frente, fiz o arrematei, escondi todos os fios, certo? Essa menor vai ser a frente, ela tem 14 parzinho aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, certo? Temos 14 parzinho, certo? Aí aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, certo? Temos 24 parzinho, certo? Aqui deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu deixei marcado, porque como aqui é maior, para mim ficar já ciente de onde eu vou iniciar. Essa parte maior, eu vou iniciar aqui, que são minhas 14 carreiras, certo? Então eu vou iniciar aqui, venho descendo, pego a parte de baixo e a outra lateral. Essa aqui vai ficar livre, que vai ser o tampo da bolsa, certo? Essa parte aqui. Essa aqui eu não marquei porque ela já tem as 14 parzinho, certo? É para ficar igual a esse lado, ok? Então a gente vai iniciar aqui. E aqui a mesma coisa. Como eu falei na parte da bolsa, que é a parte lateral e o fundo da bolsa, aqui também tem. Esse aqui, esse lado, eles têm o parzinho certinho, certo? Esse aqui, ele já se inicia sozinho. Então essa parte aqui também vai ser a parte de dentro da bolsa, certo? Então a gente vai trabalhar com ela para fora, depois a gente vira a bolsa e ela vai ficar do lado certinho. A mesma coisa, essa parte menor. Tanto desse lado quanto desse, eles estão sozinhos. Será a parte de dentro da bolsa e essa aqui a parte de fora. Vamos fechar por dentro, depois a gente vira a bolsa e ela vai ficar do lado certo, ok? Então agora vamos trabalhar da seguinte forma. Essa parte é o avesso, ela vai ficar para fora por enquanto. Depois, por último, é que a gente vira a bolsa. E essa aqui também é a parte do avesso, a parte de dentro. Então a parte de dentro fica uma para lá e a outra para cá, certo? Para que o lado certo fique para dentro. Então aqui, no nosso primeiro ponto aqui em cima, bem no primeiro, debaixo das 2 alcinhas, a gente coloca a agulha dessa forma. A gente pega o fio, a alcinha, que é do outro lado, e traz para cá, dessa forma. Diminui um pouco. E agora, se vocês observarem, vai ser 2 carreiras de um lado e 2 carreiras do outro. A gente vai ter que sincronizar os dois lados para que fique cada carreira, tanto essa carreira de cá, chocando com a de cá, e essa outra também. Elas vão ter que ficar igual,
certo? Aqui tem uma carreira sozinha e aqui também, certo? Aqui tem duas e aqui também tem duas. Então, a gente já aprendeu o início. Agora a gente vai trabalhar da seguinte forma. Aqui temos essa alcinha. Vamos entrar nessa alcinha, certo? Que é da parte da bolsa. Do outro lado também, a gente vai pegar essa alcinha aqui. Assim. Nosso fio está aqui. A gente vai puxar o fio para frente. Devagar. Passando pelas duas alças, a desse lado e a desse aqui. E vamos ficar assim, certo? Agora você pega a agulha e fecha um baixíssimo, certo? Novamente. Temos essa alça. Temos essa alça. E temos essa alça aqui. A gente puxa o fio. Dessa forma e fecha um baixíssimo. E agora a gente vai iniciar pegando também nessas alcinhas aqui, ó. Vocês vão perceber que tem duas alcinhas em cima, sozinha, e vai ter 4 alcinhas. Duas sozinhas, 4 alças. Duas sozinhas, 4 alças, certo? Vocês vão pegar essas duas e aqui, quando tiver essas 4 alças aqui, vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês vão pegar apenas essas daqui de fora. Não vai pegar as que fica dentro. Somente essa de fora. Aí você vem pro outro lado e pega a outra alcinha de fora. Fecha o ponto. Dessa forma. Traz o fio pra frente e fecha um baixíssimo. Aqui vocês vão pegar as duas alcinhas, como a gente estava pegando já. Traz pra frente o fio e fecha um baixíssimo aqui novamente, ó. Temos 4 alcinhas, a gente só vai pegar as de fora. Essa, fica 2 alcinhas aqui dentro, e você pega a outra aqui de fora também. Traz o fio pra frente e fecha um baixíssimo. Novamente, pega as 2 alças de cima e fecha um baixíssimo. Agora eu vou mostrar a vocês que como é que vai ficar se vocês pegarem todas as peças, todas as alças. Veja como vai ficar do outro lado. Eu fecho o baixíssimo e quando vira, vai ficar esse fio aqui, tá vendo? E não é o que a gente quer. Então, por isso que vocês só devem pegar as alcinhas de fora. Certo? Você pega essa de fora e a do outro lado também de fora. Dessa forma. E as duas de dentro fica livre. Traz o fio e fecha um baixíssimo. Certo? Novamente. Aqui vocês pegam as 2 alças de cima, traz o fio para frente e fecha um baixíssimo.
certo? Agora eu vou terminar essa parte aqui e volto para mostrar a vocês como a gente vai fazer aqui. Aqui será a parte de baixo da bolsa, certo? Vou continuar e volto aqui com vocês. Então, cheguei aqui na minha última alcinha de cima e aqui para fazer a virada, eu vou pegar aqui já no primeiro ponto aqui. Primeiro ponto, primeiras alcinhas de baixo, as correntes, certo? Eu pego aqui na primeira alcinha. E já pego essa alcinha de cima aqui. Dessa forma. Trago meu fio pra frente. E fecho um baixíssimo. Entro nas outras duas alcinhas. Agora vai sempre pegar as duas alcinhas, certo? Vamos pegar as duas alcinhas. E aqui, ao invés de pegarmos as duas, pegamos somente a de fora. Trago o meu fio pra frente. Dessa forma. E fecho um baixíssimo. Novamente, entro dentro das duas alcinhas, pego a alça de cima. Trago o fio para frente. E fecho um baixíssimo. Pego as duas alcinhas, agora é só sequência. Pego a alça de fora. Trago o fio pra frente. Trago o fio pra frente e fecho um baixíssimo. Agora vai ser somente a sequência que eu falei pra vocês. É pegar a alça de cima, pega a alça de cima, traz pra frente, fecha. Quando tiver as duas alcinhas, você pega sempre a de fora, certo? Vai ser somente sequência. Então, eu vou continuar minha carreira. Do outro lado, vocês vão fazer da mesma forma. Aqui no final, quando vocês pegarem essa alcinha aqui, que aqui termina com as duas. Aqui vai ser com as duas, vocês vão pegar apenas a alcinha de fora. Vai ser apenas uma alcinha. No caso, essa vai ser a de fora. Vocês vão pegar somente ela. Daqui, dessa última corrente, você já vem pra cá, para o lado, para essa alcinha daqui, certo? Então, escondi todo o meu fio. E agora a gente vai fazer o outro lado. Esse lado já ficou assim. Dessa forma, lembrando que essa é a parte que vai ficar pra dentro. E essa aqui é a parte que vai ficar pra fora, certo? Então, vamos fazer o outro lado também. Então, eu vou começar daqui de cima. Esse lado eu vou fazer com fio solto. Aqui eu vou soltar. Eu vou começar daqui, como eu falei pra vocês, essa parte é a parte que vai ficar pra frente da bolsa. É o tampo da bolsa. E aqui da mesma forma, estamos fazendo do lado avesso. Dessa forma. Com o meu fio solto, eu trago ele pra frente.
dessa forma. E fecho um baixíssimo, certo? Agora vamos trabalhar pegando novamente as alcinhas de fora. Vamos deixar o fio para esse lado, que a gente vai usar ele. Vamos pegar, vou diminuir aqui um pouco. Diminuir um pouco a alcinha. Agora vou trabalhar pegando a alça de fora. E aqui desse lado também, a alça de fora. Pego o fio que vem do novelo e trago para frente dessa forma. E agora fecho um ponto baixíssimo. Novamente as duas alças de cima. Trago meu fio para frente. E fecho um baixíssimo. Agora as duas alças, a de fora, desse lado, e a de fora do outro lado. Trago para frente e fecho um baixíssimo. Novamente as duas alças. Puxo o fio. E fecho um baixíssimo. Então, assim eu vou fazer por toda a carreira novamente. Vou fazer até chegar aqui de novo. Venho trabalhando e aqui eu volto com vocês, certo? Então, agora, estou chegando ao fim. Agora a gente vai pegar na alcinha de fora. Aqui já é o final. A gente pega a alcinha de fora. E aqui desse lado a mesma coisa, a alcinha de fora. Traz o fio para frente e fecha um baixíssimo, dessa forma. Agora a gente vai trabalhar pegando as duas alças. Essa aqui é a parte de trás. E a parte maior. Vamos pegar essas duas alças e na alcinha de cima trago o fio para frente e fecho um baixíssimo. Novamente entro dentro das duas alças. Agora eu pego a alça de fora, trago o fio para frente e fecho um baixíssimo, sempre pegando as duas alças dessa forma. Agora a alça de cima, sempre a gente vai trabalhar pegando a alça de cima, a alça de fora, a alça de cima, a alça de fora. E assim vamos fazer por toda a carreira. Eu vou continuar, dar continuidade à minha carreira e aqui no final eu volto para mostrar a vocês a lateral. Então fiz toda a parte de baixo da bolsa, já fechei toda a parte de baixo. Aqui eu já deixei marcado para saber onde eu vou terminar. E aqui embaixo, bem aqui na parte da quina da bolsa, eu vou pegar a alcinha desse lado
aqui do outro lado também. Vou trazer o fio para frente. Dessa forma, trago todo para frente. E faço meu ponto baixíssimo. Agora a alça de fora e a alça de fora. Trago o fio para frente. E fecho baixíssimo. Novamente a alça de cima, dos dois lados. Trago o fio para frente. E fecho o baixíssimo. E assim vamos fazer por toda a carreira. Aqui eu volto com vocês para a gente fazer o fechamento e o arremate do fio. Então aqui cheguei no último ponto novamente. Vou pegar aqui o ponto de fora e vou pegar essas duas alças aqui primeira, certo? Essas duas alças aqui. Dessa forma. Então eu trago para frente. E fecho o meu baixíssimo. Dessa forma aqui. Eu faço uma corrente. Dessa forma. Corto o meu fio. Puxo dessa forma. Puxo bem, certo? E agora a gente vai esconder esse fio. A gente vai levar ele para a lateral. Vou pegar uma agulha mais fina. Eu vou colocar a agulha dessa forma aqui por baixo e trazer o fio para minha lateral, certo? Puxo bem, puxei o meu fio e agora com a minha agulha normal eu vou trazendo o meu fio para o lado. Sempre que vocês forem puxando o fio, observe para não sair do outro lado. E assim a gente vai fazer por toda a carreira, certo? Puxem para que ele fique bem firme,
Se o seu fio ficar assim também maior, você corta. E aqui no final você já sabe, passa por todos os pontos e no final você coloca um pouco da cola para firmá-lo ainda mais. Então já arrematei esse lado aqui, escondi todo o fio. Agora vamos esconder esse lado também. Esse aqui foi o que sobrou. Vocês escondam e agora vocês já podem virar a peça, certo? Vou virar minha peça para mostrar a vocês como ficou, certo? Não esqueçam, primeiro faça o arremate para o lado, firme bem, puxe bem, para ficar bem firme. E depois vocês viram a bolsa. Ela está no avesso, vocês colocam ela do lado certo. E a minha bolsa ficou dessa forma. Já virei ela para o lado certo. Ela ficou assim. E agora a gente vai colocar a parte do fecho. Eu gosto sempre de colocar... Eu coloco com 2 tirinhas, 2 fios. Dessa forma, acho que fica melhor, esconde melhor. Eu coloco sempre dessa forma aqui, por baixo dessa peça, e fecho assim. E coloco, agora venho colocando a parte de cima da bolsa. Eu vou aproximar um pouco mais para que vocês vejam melhor. Então, agora vamos colocar o nosso fecho. Temos 16 pontos, certo? Temos 16 pontos e o nosso fecho, ele vai pegar 4 correntes. Dessa forma, tá vendo? Ele vai pegar 4 correntes. Então, vamos dividir e deixar 4 correntes no meio. Vamos dividir uma quantidade para cá, outra para esse lado e deixar 4 correntes no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ficar com 6 em cada lado e o meio ficará com 4. Vamos colocar, apertem bem. Se vocês forem colocar com a ajuda de um alicate, cuidado para não amassar. Vocês coloquem um paninho e depois vocês apertam por cima do pano, para que não arranhe e não amassem, certo? Dessa forma, vocês ajustam o tamanho do fio da parte de baixo. Aqui eu vou deixar essas 2 carreiras juntas, mais essa aqui de baixo, ou seja, vão ficar 3 carreiras livres, dessa forma, certo? Então aqui, como eu já sei que o meio da minha bolsa é aqui, eu agora seguro a parte de baixo e tiro a parte de cima. Pego uma agulha mais fina, eu vou fazer aqui um lado e da mesma forma vocês vão fazer nos outros, certo? Segurem. E vocês vão prender por baixo
dos pontos baixos. Eu vou deixar marcado esse aqui. Então, aqui eu venho com a agulha desta forma, puxo o fio de cima com cuidado para ele não correr, segurem o fio e a peça. Aqui no ponto de baixo, aqui no ponto de baixo, eu vou pegar entre esse ponto baixo e o outro, novamente. Dessa forma, e eles vão ficar escondidos todo por baixo dos pontos, certo? Eu vou puxar o primeiro ponto de cada e vou fazer uma carreira. Aí vocês terminam, vocês dão continuidade aí e eu vou dando continuidade aqui. Mas eu vou puxar primeiro um de cada. Tenham cuidado para o fio não sair do outro lado. E se atentem para que seja na mesma direção. Ficou dessa forma. Vocês puxem. E agora é só esconder. Aí vocês vêm, corta e deixa ele bem escondido por baixo, certo? Porque já vai estar firmado. E aqui vocês vão fazer a mesma coisa desse lado aqui embaixo e desse lado também, certo? Vão esconder, como vai passar aqui, vocês vão botar primeiro a cola para que ele não fique correndo, diminuindo. Aí vocês colocam a cola e cortam. Então aqui eu terminei a parte do fecho, veja como ficou. Agora a gente vai usar as argolas articuladas. Essas argolas têm 30 milímetros. E a gente vai colocar aqui na lateral. Bem aqui. Ficou dessa forma. E agora a gente vai colocar a outra.
Então ela ficou dessa forma. Prende bem aqui do lado. E agora a gente vai colocar a parte da corrente. Como falei para vocês, essa corrente tem 1,20 m. Eu sempre trabalho com 1,20 m de corrente. E mesmo se for outro material, eu sempre deixo ela no tamanho de 1,20 m, certo? Essa daqui eu vou fazer dessa forma. Minha corrente já está com os 2 mosquetões, certo? Então eu venho por dentro, uma parte da alça vem por dentro da argola e prende nessa aqui, certo? A outra normalmente vai ficar solta, vai ficar por cima e prende também nessa aqui. Vai ficar dessa forma. Deixei a alça mais curta, mas vocês também podem deixar ela mais comprida, normalmente, para ser usada na lateral. Dessa forma, vocês usam no braço. E aqui, vocês forem deixar maior, vocês usam no ombro normalmente. Aqui eu fiz um tarcel. Deixa eu tirar um pouco aqui, por causa da claridade. Eu fiz um tarcel menor. Esse tarcel aqui ficou com 13 centímetros. Normalmente eu faço o meu tarcel com 16 ou 17 centímetros. Eu fiz esse menorzinho. Como eu já tenho um vídeo do tarcel, eu fiz ele e vou colocar aqui na bolsa também. Vocês podem prender tanto na argola articulada quanto na própria bolsa. Certo? Eu prendi a minha na própria bolsa, mas aí fica a seu critério. Gente, a nossa bolsa ficou dessa forma. Já coloquei a minha etiqueta. Aqui ficou a alça. Você pode usar tanto ela dessa forma quanto ela comprida, certo? Ela ficou dessa forma. Agora eu vou medir para vocês. Ela ficou com 20 de altura. Por 24 de largura, certo? Então assim ficou a nossa bolsa Marisol. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E eu espero vocês no próximo vídeo.